Salve, gente boa! Aqui é o professor Euclides da Escola Teófilos, com mais uma aula hoje. Hoje a lição será sobre os provérbios, esse que é a maior obra, mais representativa da tradição sapiencial. Então, hoje nós vamos tratar sobre a origem e a finalidade dos provérbios. O livro dos Provérbios, como disse, é o mais representativo da literatura sapiencial. Ele é composto de muitas normas talvez mais antigas, lá pelo século X a.C., as quais foram acrescentadas normas e explanações um pouco mais de origem mais recente modo de dizer, né? Século VI ao século III, século IV, século III antes de Cristo, já tendo em mente toda a reflexão feita no período do exílio. Então, a palavra provérbios vem do hebraico mehalim, que significa sentenças, máximas, normas. Mas nós não devemos ver isso como leis escritas, mas sim como instruções que eram feitas e escritas para serem memorizadas, para serem compreendidas. Como já falei nos Salmos, já falei no livro de Jó, a ideia dos livros sapienciais é instigar uma reflexão. Talvez uma coisa que o nosso povo, a modernidade tenha nos arrancado. A gente tem muita informação, mas nós não temos tempo e, posso dizer, nós não temos o costume de processar isso, né? Nós somos a geração fast food, então pega pronto e vai para outro, né? Mas aqui eu posso dizer que os provérbios, podemos dizer assim, que é a gourmetização do pensamento. Nossa, isso aqui ficou fabuloso, desculpa, eu tive que dar risada de mim mesmo. Mas é isso mesmo. Esse é o músculo que talvez, não é um músculo, né? Estou fazendo uma elucubração aqui. Talvez seja o órgão que o ser humano tem que aprender a usar com mais. E é este órgão que nos diferencia de toda a criação. Ou seja, usar o cérebro, usar o coração, usar os sentimentos de uma maneira um pouco mais equilibrada e pautada na reflexão. Então, a tradição hebraica, a tradição judaica, ela prima por isso, prima por este uso. Se nós olharmos dentro de toda a história de Israel, o grande embate de Israel não é a falta da graça de Deus, nem o amor de Deus, nem a bênção de Deus, é a falta da reflexão nas suas atitudes cotidianas. É isso que faz com que um povo que tem tudo para dar certo, em alguns momentos dê errado, muito errado. Ou seja, essa é uma reflexão que todo homem tem que fazer. O universo foi criado para você. Tudo foi feito para você. As bênçãos estão aí. Os sentidos, tudo está a nosso favor. A única coisa que não está a nosso favor é o acaso. O acaso é contra nós. Então todo ser humano tem para si uma obrigação: usar a razão, usar a capacidade de refletir. Eu não digo que refletir meramente matematicamente, não. É refletir com o todo. É se pautar por uma observação, por um questionamento que gere atitudes novas, pensamentos novos. Não que o velho seja, não. O velho, quando tomado e refletido, se torna novo, então ele nunca envelhece. O pensamento é a frase de Jesus: o homem sábio é alguém que das coisas do tesouro antigo tira novos valores. Então eu acredito que é muito isso. O livro dos Provérbios é um convite profundo a essa realidade. Os mehalim, né? Essas sentenças, essas pequenas frasezinhas de fazer pensar. Essa atitude inovadora, pensar. Então, se vocês esquecerem tudo que eu falei aqui, vamos dizer que nós temos que aprender a amar e a degustar a razão, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o mundo que nos cerca, as coisas que estão à esquerda, à direita, em cima e embaixo, que estão fora e que estão dentro.
Elas estão aí para fazer nova cada inspiração que entra nos nossos pulmões. Inspirar, expirar. Isso gera uma transformação, uma vida nova. Por isso, vamos estudar os provérbios hoje. Vamos estudar isso como uma chave de mudança de vida, de atitudes. Estamos num mundo totalmente diferente que cabe novas reflexões, cabe novas atitudes, cabe novas ponderações. Mas isso não acontece no acaso, acontece no aqui, no agora, trabalhado, motivado, refletido, transformado. Seguimos com a aula? Vamos lá. O conteúdo dos provérbios apresenta um elenco de admoestações e considerações que tendem a orientar sabiamente a vida de quem lê, de quem escuta, de quem aprende, seja no plano individual, seja no plano coletivo e social. Então, uma reflexão que muda a vida de uma pessoa transforma a vida de muitos. Eu já usei essa expressão. É uma frase que eu ouvi um dia e achei de uma perspicácia muito grande. Eduque um homem, educará um indivíduo. Eduque uma mulher, educará uma geração. Ou seja, a educação, onde ela é dada, onde ela é multiplicada, onde ela é transformada, ela pode fazer uma diferença enorme. Os provérbios são, da origem sapiencial do povo de Israel, a maior ferramenta de transformação. Não conhecimento por conhecimento, mas conhecimento por engajamento. Você diz uma coisa que tem uma finalidade de transformar a vida e ela transforma pela reflexão de um que se concatena à reflexão de outro e muda a maneira de pensar das coisas. Jesus usa muito esta dinâmica nas parábolas. A parábola não era para dizer alguma coisa, era para fazer você pensar em alguma coisa. Então, uma história que eu conto, uma frase que eu digo a um filho, a um neto, a um irmão, a um amigo, a um companheiro de trabalho, ela é transformadora. É a hora em que vale aquele ditado popular: mais que dar o peixe é ensinar a pescar. Os provérbios, os salmos, os livros sapienciais, eles ensinam a pescar novas ideias, novas atitudes, novos pensamentos. Eu estou meio que eufórico em dar essa aula, porque eu acho que é um dos livros menos compreendidos. Muitas pessoas usam as frases dos salmos simplesmente para uma pseudo-sabedoria, mas não reflete sobre o que estão dizendo, né? Os livros dos salmos, as frasezinhas do salmo, dos provérbios, elas às vezes preenchem caixinhas de pensamentos para a gente parecer um sábio, um ser etéreo. Não. Uma frase de um provérbio, ela é uma facada na alma de alguém. Essa alma não foi esfaqueada para que morra, mas para que se agite, para que se leve um choque e tome um susto, e esse susto gere um vislumbrar de uma nova possibilidade, né? Então, o provérbio ele traz a isso. Os hebreus eram muito sábios neste ponto. Instigue a mente de uma criança para que ela seja superior ao seu próprio mestre. É uma frase fabulosa e desconcertante. O sonho de todo bom mestre é ser superado pelo discípulo. Então, olhem para este livro com um olhar maravilhoso, um olhar de êxtase. Cada palavra que está ali já mudou a vida de gerações e pode mudar a sua. O tom religioso das páginas é pálido, porque não é uma questão de religião propriamente ali, mas de transformar a sua vida. Porque de que adianta a pessoa ter fé, ter confiança em Deus se ela é uma topeira? Se ela não consegue concatenar pensamentos, palavras e atitudes, né? Então, o povo de Israel coloca nos provérbios uma grande responsabilidade, porque os provérbios afirmam sim o temor de Deus como o princípio da verdade, o princípio da sabedoria. Vocês podem conferir isso lá em Provérbios capítulo 15, 16, 33, está lá.
Mas Javé, Deus, deposita no homem uma grande esperança, mas essa esperança, ela precisa de um start, ela precisa de um estopim, ela precisa de um gatilho. Esse gatilho é a reflexão, é o pensamento, é a maneira de vou depositar em Deus confiança. Por quê? Porque se eu fizer isso aqui, do jeito que tem que ser feito, da maneira que tem que ser feito, isso vai dar certo. Isso vai dar certo, isso vai acontecer. 2 mais 2 igual a 4. Então, mas eu tenho que refletir no que é 2 e no que é 2, para que quando eu fundir esses valores, eles propiciem o aumento na qualidade disso. Então, esta é uma ferramenta transformadora. As características que nós vamos encontrar nos livros dos provérbios, ela é muitas vezes profana, ou seja, ela não vem do ambiente meramente religioso. Os provérbios, eles revelam uma índole moderna e arcaica de se fazer conhecimento, que eu jogo uma ideia. Hoje a gente se acha muito moderno usando palavras como brainstorm, tempestade de ideias, mas era isso que o povo judeu fazia quando se reunia e um sábio proferia um provérbio. Fazia com que as pessoas pensassem, e esses pensamentos eram trazidos para o meio, e dali saíam ideias que venceram outros reis, que libertaram cidades, que resolveram problemas de alimentação, de abastecimento de água, problemas de convívio pessoal, né? Então esses provérbios, eles têm um poder de gerar conhecimento, de gerar transformação muito grande. Os sábios visavam preparar as crianças, os jovens, os adolescentes para a vida adulta, né? Então, para que tivesse um maior desempenho civil, ou seja, que as pessoas tivessem engajamento. Então, o mestre, ele está me ensinando alguma coisa para que eu seja burilado, para que eu seja lapidado, para que eu seja uma joia. Eu sou uma pedra bruta, mas através disso eu vou me moldando, eu vou me lapidando para que eu seja valioso para a minha sociedade. Então, os provérbios têm essa dinâmica, né? O livro, ele consta de 9 coleções. Você sabe o que é isso? Ou seja, o povo que reuniu 9 coleções de pensamentos de transformação social, instrumentos, ferramentas de transformação mental, de geração de novas atitudes. Mas o senhor, do jeito que o senhor está dizendo, parece que o livro do provérbio não tem nada de inspiração. Claro que tem. Claro que tem. De que vale Deus dizer crescer e multiplicar se o indivíduo não entende o que Deus está mandando fazer? De que vale Deus dizer, depois, vertendo sangue, morrendo numa cruz, amai-vos uns aos outros como eu os amei, se você não entende para que serve isso? Eu tenho que entender e ter a capacidade de entender, e ter a capacidade de compreender e de repassar e de transformar a vida dos outros através da verdade que me foi dita. Então, os provérbios são ferramentas de transformação. Essas coleções desses sábios hebreus, judeus, antigos, ela é muito importante e elas são para qualquer casta da sociedade. Como disse, eles visavam ensinar as crianças, os adolescentes, os jovens, para que eles se tornassem homens de valor, mulheres, mães, esposas, filhas de valor. O livro dos Provérbios é muito interessante porque ele tem um capítulo inteiro para a mulher, tem um capítulo inteiro para o filho, tem um capítulo inteiro para o soberano. E cada palavra é direcionada para você, para cada homem que vai lá e lê aquela frasezinha. Então, os provérbios, eles são para conhecer a sabedoria e a instrução. Esse é o versículo 2 do capítulo 1 do livro de Provérbios. Para conhecer a sabedoria e a instrução, para compreender a palavra sensata. Então, é a definição dos provérbios. Conhecer a sabedoria e a instrução
para compreender as palavras sensatas. De que vale Deus me dar sabedoria se eu não a entendo, se eu não a compreendo e eu não acho uma finalidade útil para ela. Estou falando com uma seriedade e com um ímpeto hoje aqui por causa disso, porque é um dos livros que me é mais caro dentro da tradição judaica. Porque eu acho que ele é fabuloso, né? Ele não é romântico, nem estoico, não. Ele é sábio, ele é inteligente. Ele é inteligente por quê? Porque traz uma grande mensagem de transformação, não, porque faz pensar. E quem pensa coisas simples sabe pensar em coisas rebuscadas. E quem não pensa em coisas simples não entende coisas rebuscadas. É simples assim, é compreensível assim. Mas seguimos. A primeira coleção, podemos dizer que são 9 coleções e elas são assinaladas pela temática delas. Talvez a temática que seja mais quebrada seja a primeira temática da primeira coleção, que vai até o livro 10. Até o livro 10 do livro de Provérbios é uma coleção salomônica de recomendações da sabedoria. Então são várias maneiras de ver a sabedoria, né? Então, do ponto de vista do sábio, do ponto de vista do discurso, do ponto de vista da busca da sabedoria, da proteção da sabedoria, né? Mas não é só esse. Então, o tema de Provérbios 1 a 10, ele vai ser a coleção salomônica sobre as recomendações da sabedoria. Então, o que a sabedoria recomenda para que se alcance a sabedoria? Depois, no capítulo 10:1, nós temos o início de uma outra coleção salomônica, que essa é a mais antiga. Essa vai falar da sabedoria enquanto dom, enquanto presente de Deus. E serve, e assim, é muito gostoso você ver alguém descrevendo pensamentos que no dia a dia da gente, a gente fica pensando, poxa, mas é tão simples isso, né? É tão simples, mas é extremamente complicado de se viver sem isso, sem essas realidades. Então, uma das coisas que mais me chama a atenção é como o livro dos Provérbios pode dizer coisas tão simples que quando eu vou refletir sobre elas, é simples na forma de dizer, mas assim, e é muito bonita a relação que existe no livro dos Provérbios para com a sabedoria. A sabedoria é um valor que deve ser passado de pai para filho, de mestre para discípulo, de irmão para irmão, de filha, de mãe para filha. A sabedoria não é uma coisa para ser tomada como posse e guardada, 7 chaves. Não, a sabedoria é para ser partilhada. O conhecimento é para ser partilhado como um pedaço de pão. Um pão guardado, ele seca, ele mofa, ele se perde. Conhecimento partilhado é como fermento, ele se multiplica, ele expande. Filho sábio é a alegria do seu pai, o insensato, porém, é a aflição da mãe. Olha o tamanho dessa frase e a aplicação dela no cotidiano. Ela não é para ser, vamos rebuscar, vamos pensar. Não, ela é prática. Um filho sensato, ai meu vizinho, Deus lhe abençoe meu vizinho. Num domingo à noite, às 22h06, ele resolve usar uma furadeira. Estamos falando de sensatez e insensatez, me perdoem por isso, né? Eu não vou cortar o vídeo por causa disso, vai ficar com isso aí mesmo, tá? Então, outra coleção é a coleção salomônica mais antiga, que é a partir de Provérbios 10. Provérbios 22:17 tem a coleção dos sábios, que aí é um elenco de coleções dos vários sábios de Israel. Depois, no capítulo 24 e 23, nós temos a sequência de coleções dos sábios. No 25, nós temos a coleção salomônica, a segunda coleção salomônica, que vai falar sobre a sabedoria também. E no capítulo 30, nós temos as palavras de Agur. Agur é alguém que se acha estúpido. Ele se coloca diante da sabedoria como um estúpido e usa palavras dos estúpidos, as verdades ditas pelo estúpido, ou seja, a sabedoria do insensato.
É a sabedoria do insensato. E ele faz aí, é muito bonito. Eu vou ler um aqui para vocês. Assim, qual é o ponto de vista, né, de uma pessoa insensata diante do dia a dia, né? Palavra de Agur. Então, palavras de Agur, filho de Jaces de Massa. Massa é uma região, era uma região que era dos ismaelitas. Então, eu me fatiguei por Deus, estou esgotado por Deus, eis-me entregue. Um indivíduo que está cansado de fazer besteira. É um ismaelita, claro que um judeu não ia dizer. Os israelitas são filhos de Abraão, Isaac e Jacó. Isaac é o segundo filho de Abraão, o primeiro filho de Abraão é Ismael. Então, Massa é a terra dos ismaelitas, dos estrangeiros, mas que, de certa maneira, fazem parte do povo de Deus, né? Por outra via, né? Então, o ismaelita é esse Agur é um homem insensato, um homem que está cansado de dar cabeçada. E ele vai dizer, porque eu sou o mais insensato dos homens e eu não tenho a inteligência de um homem. Não aprendi a sabedoria, não conheci a ciência do santo. Então é alguém que sofre por não ter a sabedoria, por não refletir. E ele vai fazer todo o elenco de coisa aqui, são posições que o insensato toma diante da vida e que não leva a lugar nenhum. E esse indivíduo está dizendo, isso não vai te levar a lugar nenhum. Então, o capítulo 10, são 30 versículos falando daquilo que o homem ignorante muitas vezes se acha o bambambam. Por quê? Porque ele não parou para refletir sobre as coisas que ele faz. Então, Agur para refletir sobre a sua insensatez. Capítulo 30, 15, são os provérbios numéricos. É uma maneira muito engraçada de se fazer, a partir do versículo 15, de se fazer sabedoria. Eles usam 3 coisas mais uma, 3 mais 1, né? Para falar uma verdade. Então, provérbios numéricos, porque ele se organiza dessa maneira aqui. A sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. Ela só toma. Né? Há 3 coisas insaciáveis, 4 mesmo, e uma que nunca diz basta. Dá, e ela nunca vai dizer basta. Ou seja, essas pessoas que não agem a partir de uma reflexão, elas só tiram, elas não dão nada. E elas nunca se cansam de tirar. Há 3 coisas que me são mistério. 4 mesmo que não compreendo. E ele vai enumerar ela. O voo da águia nos céus, o rastejar da cobra no rochedo, a navegação do navio em pleno mar e o caminho de um homem junto a uma jovem. Olha, ele diz que ele não entende 3 coisas, mas tem uma 4ª que ele não vai compreender nunca, que é como é que um homem vai o que um homem faz por uma mulher, o que um homem faz por uma donzela, o que o homem faz para conquistar a mulher. Assim, ele não consegue compreender. Ele diz assim, eu não vou perder tempo tentando entender isso, porque é muito próprio, é muito peculiar, né? Então, coisas que estão ali, fazem parte dessa maneira de pensar. Então, esses são os provérbios numéricos. Palavras de Lamuel. No capítulo 31, né? No capítulo 31 nós temos novamente Lamuel. Quem é Lamuel? Lamuel é a sabedoria do estrangeiro. Existe a sabedoria do ignorante, agora nós temos a sabedoria do ignorante. Adivinha quem é o ignorante e quem é o estrangeiro? Ismaelitas, são o povo da terra de Ramá. Então, Ramá. Então, esse Lamuel é um homem que foi instruído pela mãe, foi instruído para ser um rei. Então, quem é essa mãe? Essa mãe pode ter sido Agar, que era... bom, são elucubrações aqui do professor. Mas assim, uma mãe que instrui. O filho, o estrangeiro, ele também tem uma mãe.
e a mãe, toda mãe é sábia. Esse capítulo 31 ele é para exaltar a mulher. Então ele começa assim: o soberano, por detrás do soberano está a instrução de sua mãe. O homem é rei, o homem é presidente da república, e quem está por detrás dele é quem lhe ensinou, quem lhe instruiu. Se quem lhe instruiu é uma pessoa idônea, a instrução vai fazer com que ele seja um rei idôneo, como um presidente idôneo, como um pai idôneo, como um profissional idôneo. Mas se faltou essa instrução, ai de nós aqui na Terra. Ou seja, a instrução básica que se dá a uma criança, que se dá a um adolescente, que se dá a um jovem, ela é fundamental porque ela vai para a sua vida inteira. Se ele é uma pedra bruta, ele será uma pedra bruta a vida inteira. Se não houve quem lhe instigasse a fazer coisas corretas desde pequenininho. E nas palavras de Lamuel, a sabedoria é para o estrangeiro, mas de maneira especial aquele que vai acolher o israelita. Claro, eles tinham que puxar a sardinha para o seu lado também, mas assim, é como que um rei estrangeiro se porta diante de um povo elevado como o povo hebreu, o povo que pensa nas coisas. Então, ele não pode se colocar de uma maneira, lá vai ele de novo. Deus abençoe meu vizinho. Ele deve ter motivos, amanhã ele vai trabalhar, não tem como fazer isso outro dia. Bom, não vou cortar isso também não, né? Vamos deixar aí, que Deus abençoe ele. E por fim, palavras a uma mulher perfeita. A uma mulher perfeita, para quem é a mulher perfeita? Dona de casa. É muito bonito ver que para o israelita, a dona de casa é a fonte de transformação de toda a sociedade. A mulher que fica em casa, que cuida dos seus filhos, é o primeiro, é o alicerce fundamental de qualquer transformação de vida, qualquer transformação de sociedade. Essas pessoas, elas são muito importantes, elas são muito importantes dentro da organização do povo de Israel, dentro da estrutura do povo de Israel. Ou seja, a dona de casa, a mulher que instrui os filhos. Essa mulher deve ser a ela estar direcionado uma porção de virtude, uma porção de respeito. Nós vamos ver que a partir do versículo 10 é colocado isso. Para que não sejas repreendido por aquele... deixa eu colocar aqui. As palavras de Lamuel, rei de Massa, então é a primeira parte, e no capítulo 15, levanta-se ainda de noite, distribui a comida à sua casa e as tarefas às suas servas. E aí ele vai fazer todo um elenco, ou seja, aquela pessoa que quer fazer diferença, ela não pode dormir até meio-dia, ela não pode dormir... Não, ela tem que acordar cedo. Ela tem que dar o bom exemplo. E então, são 9 essas coleções de sabedoria. São 9, elas são... A primeira é aquela que mais vai ser trabalhada. Então, vamos dizer assim, eu não contei até hoje isso, né? Mas assim, temas que fazem parte da primeira coleção salomônica. O sábio deve fugir das más companhias, discurso aos indiferentes, contra as más companhias, como se adquire a sabedoria, a escolha da sabedoria, a desconfiança ao estrangeiro e os verdadeiros amores do sábio. O confiar imprudente. Confiar é bom, crer é bom, mas não pode ser imprudente. O preguiçoso e a formiga, e aí é uma parábola de sabedoria. 7 coisas abomináveis, o discurso do pai, o segundo discurso da sabedoria, a sabedoria régia, né? A sabedoria hospitaleira, contra os zombadores, e o último, dentro dessa sequência, é a insensatez, que arremeda a sabedoria. Ou seja, o insensato, o indivíduo que não faz reflexões sobre a sua vida, ele se acha o cara mais inteligente do mundo, porque ele nunca se deparou com um sábio de verdade. Então a ignorância, ela é curada pelo encontro com a sabedoria. Por isso que o livro dos Provérbios era sempre algo a ser partilhado. Ou seja, você pode pensar numa coisa e achar que aquela coisa é invencível, é inexpugnável.
desde que você esteja pensando sozinho. No momento que você colocar a sua ideia junto com a ideia de outra pessoa, você vai ver que talvez a sua ideia não era tão forte, não era tão boa. Então, a discussão de ideias. O povo de Israel tem uma tradição muito interessante, que eles têm um grupo de sábios, 10 sábios. 9 são para pensar coisa do jeito que a coisa tem que ser, pedacinho por... E o 10º é para questionar os outros 9. Né? Então, isso é uma maneira de trabalhar da sabedoria hebraica. Né? Então, a coleção do livro dos provérbios ela é feita para que seja usada com gosto, com vontade. Né? Não é aquela colocar frasezinha de efeito, não. É para fazer pensar. Então, nós vamos seguir agora, eu vou entrar um pouquinho nos pormenores disso. Talvez eu nem faça dois temas, porque é muito... A temática do livro dos provérbios ela é muito concisa, ou seja, fazer pensar. As coleções eram originalmente independentes entre si, então essas 9 coleções elas são patrimônio da humanidade, patrimônio do povo de Israel. E foram construídas a partir de coleções menores, né? Pequenas coleções. Os provérbios raramente estão agrupados segundo temas dominantes. Então, eles, no meio de um tema que está falando sobre o rei, tem um pensamento sobre como agir num funeral, por exemplo. Né? Se obedece em alguma ordem, essa é de caráter poético e pedagógico. Ou seja, pela pedagogia, nós vimos lá aqueles numéricos, né? É uma pedagogia. Então, é uma sequência pedagógica, aquela 3 coisas mais uma, 2 coisas mais uma terceira, mas é apenas... não é próprio disso. Então, cada pensamento é uma pérola. Cada pensamento é um diamante. Cada pensamento é uma pepita de ouro, a ser valorizada, a ser encontrada, a ser trabalhada e burilada. Cada pensamento do livro dos provérbios é uma obra completa. Falei algo aqui que vai, quando você começar a ler, você vai ver. Se você pegar um provérbio por dia e mergulhar o seu olhar nele e pensar nele, você vai descobrir que você pode pensar dias, semanas, meses naquela palavra e construir verdadeiras obras em cima disso. A mais antiga coleção são atribuídas ao rei Salomão, capítulo 10, de 1 a 22, 16, 25, de 1 a 29, 27. Constam de 375 sentenças e a outra consta de 128. E foram os oficiais do rei Ezequias, né, que era descendente, que por volta do ano 700 recolheram esses provérbios. Então, o rei, em suas audiências, ele falava coisas que eram copiadas, partilhadas, multiplicadas, e foram sendo feitas coleções dos pensamentos do rei. Salomão é, para o povo de Israel, o homem mais sábio que já pisou na terra. A ele se coloca aquela questão, a sabedoria. Né? Tira-me tudo, Senhor, mas não me tire a sabedoria. Então, Saul disse, tira-me tudo, mas não me tira o poder. Davi, tira-me tudo, mas não me tira a intimidade contigo. E Salomão disse, tudo pode ser tirado, mas não tire a sabedoria de mim. A sabedoria é o bem maior do ser humano. Um homem sábio pode não carregar nada nas mãos, nos bolsos, mas tem o universo na sua mente. Que frase. Vamos lá. As coleções chamadas Palavra dos Sábios, que é o 22, 17 e 24, e o 24, 23 e 30, são anteriores ao exílio. São formadas de analogias, de máximas de origem salomônica, mas com várias outras vertentes. Tem palavras Agur, aquela que eu disse, e Elamoel, que devem-se aos sábios da cidade de Massa, colocados ao norte da Arábia, quer dizer, um povo estrangeiro. Não são de autores israelitas, mas eram consideradas tão verídicas que foram assumidas pelo livro dos provérbios. Então, assim, o judeu também sabia valorizar a verdade que existe no outro povo. Isso é um pensamento muito moderno. Não sou dono da verdade.
O outro ser humano também é capaz de ter ideias fabulosas e não vou descartar a ideia fabulosa só porque ele não torce pro meu time, né? Eu não vou dizer que o pensamento que aquela pessoa teve não é bom porque ele não reza a mesma cartilha que eu, né? Porque ele não entende a fé da maneira... Não, estamos aqui com aquilo que é básico. É a maneira de pensar, a capacidade de pensar, a capacidade de raciocinar. Entre outras, tem os provérbios numéricos, que já disse, né, que enumeram pessoas, coisas, situações, pondo em relevo especial